Deus pelo nosso irmão, pastor Jones de Paula. Então, vamos orar sobre o irmão. Pai, no nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito use poderosamente o pastor Jones de Paula, Senhor, e também nos toque nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Mais uma vez os saúdos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. É bom nós podermos estar na casa do Senhor. É bom a gente poder participar deste culto, poder louvar o Senhor, glorificar ao Senhor e sentir parece que o céu desce até nós e dá vontade de a gente ficar aqui continuando a louvar ao Senhor, glorificar ao Senhor. Mas tem ali na frente um relógio, e os irmãos também têm aí no vosso braço, certamente, alguns de vós, e o relógio fica a correr e a gente fica assim, limitado ao tempo. Mas é muito bom poder estar na casa do Senhor e louvar ao Senhor. Meus amados irmãos, queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, e vamos ler 2 versículos, versículo 34 e 35, e hoje vou falar sobre preferências, sobre escolhas, sobre acepção, e vou tomar esse livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, para nós podermos meditar um pouco a respeito deste assunto. Atos 10, versículo 34 e 35, diz assim a palavra do Senhor. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Amém? Meus amados irmãos, nós, como servos de Deus, somos influenciados pelo Espírito de Deus, temos o Espírito Santo que habita em nós, e nós temos uma concepção a respeito dessa grandeza de Deus de fazer no seu povo e pegar pessoas de várias nacionalidades, povos, línguas, nações, tribos, pessoas com personalidade diferente, pessoa com cultura diferente, misturar todas elas e fazer a sua igreja, formar a sua igreja. E é interessante nós olharmos para Deus e saber o quanto Deus ama o pecador. E talvez essa palavra tenha que ser dirigida primeiramente a você que me ouve através desse serviço da internet, você que está agora a assistir na tua casa, ou talvez você que vai ver a posterior através do vídeo. A primeira preocupação nossa como servos de Deus, como igreja do Senhor, é dizer que o amor de Deus por você é tão grande. Deus não está preocupado com a sua etnia, Deus não está preocupado com a sua cultura, Deus não está preocupado com a sua língua, a sua nação, Deus não está preocupado com a sua formação intelectual, Deus está preocupado com a sua alma. Deus deseja salvar-te, Deus quer transformar a sua vida, Deus quer abençoar a sua vida. Não importa o que talvez tenha ouvido até aqui em relação à sua pessoa, mas saiba que Deus te ama, e é sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite, e vou procurar transmitir aquilo que Deus colocou no meu coração. Ao contrário de muitos de nós, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz essa distinção preferencial. Deus não ama alguém mais do que a outro. Deus não tem mais consideração com uma pessoa do que com outra pessoa. Este é um engano, é um erro, é um preconceito que nós, seres humanos, adotamos, de pensar que, dependendo da nossa posição, da nossa situação, nós somos melhores do que alguém ou mais preferíveis para Deus do que alguém. Essa cultura, essa mente, ela estava também envolvida com os discípulos quando Jesus Cristo
separou os seus discípulos e nós vamos procurar compreender isso. Então, ao contrário de nós, ou de muitos de nós, Deus não faz acepção de pessoa. Deus não tem dificuldade nenhuma em lidar com as raças. Deus não tem dificuldade em lidar com os povos. Deus não tem dificuldade em lidar com as tribos, com as nações. Para Deus, todos nós somos iguais. Do mesmo jeito que Ele salvou a mim e a vós, Deus continua salvando as pessoas. Talvez pessoas que nós olhamos para elas e, mesmo sem palavras, podemos até alimentar algum sentimento e dizer, essa pessoa, essa não tem direito à salvação. Deus a ama e Deus quer salvá-la. Essa semana, e desculpa o pastor Helder Grilo, eu vi um testemunho dele, que já o conheço, e os irmãos também conhecem, eu vi, ele postou no Facebook o testemunho dele. E um testemunho maravilhoso daquilo que Deus pode fazer. Uma pessoa que estava na sarjeta, à margem da sociedade, Deus vai lá, levanta-o, Deus salva-o, Deus firma os seus passos e o coloca para dar testemunho da grandeza de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Igual a ele, semelhante a ele, muitos de nós, servos do Senhor, passamos por situações difíceis que, aos olhos da sociedade, nós não merecíamos, de forma alguma, ter uma oportunidade. Se dependesse do homem, nós estaríamos destruídos para sempre. Mas Deus olha para o homem e Deus, com o seu amor, com a sua misericórdia, com a sua graça, vê o potencial que está naquele homem, que Deus o criou para ser um verdadeiro adorador dele, e Deus tem o poder de transformá-lo, Deus tem o poder de trazê-lo novamente do pó, da sarjeta, fazer dela uma nova criatura. E é isso que eu gostaria que você que me ouve entendesse, ou percebesse. Deus te ama, não importa quem seja, o que é importante é que, se você abrir o seu coração e der uma oportunidade a Deus para agir na sua vida, você terá transformado e você será uma nova criatura. As coisas velhas irão passar, tudo se fará novo, conforme diz a palavra de Deus. Deus não tem escolhas ou preferências. A sua vontade é que todos sejam salvos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 5, nós lemos. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz, admoeste-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e que venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Deus quer a salvação das pessoas. Sabe aquelas pessoas que nós às vezes estamos sentados assim na nossa sala de estar, e está lá a televisão dando noticiário, e de vez em quando aparecem-nos pessoas a fazer, a agir, a tomar certas atitudes que traz repugnância quando nós vemos, quando nós ouvimos os relatos, e que mexe conosco. E aquelas pessoas que, se dependessem de nós, eram os primeiros a ir lá e carregar no botão da cadeira elétrica para fulminá-la, por causa das suas atitudes, dos seus atos. Mesmo essas pessoas, Deus as ama. E Deus quer salvá-las. Deus não ama o pecado. Deus não aprova as suas atitudes pecaminosas. Mas Deus as ama e Deus quer salvá-las. E Deus tem o poder de transformar as pessoas
e colocar assentados ao nosso lado. Porque Deus é Deus, e Deus é misericordioso e poderoso para transformar as pessoas. Deus não apoia o pecado, Deus não apoia a atitude pecaminosa, mas Deus apoia o pecador que se arrepende e que quer ser transformado. Deus o transforma e Deus faz dele uma nova criatura. Deus não tem essa dificuldade. Nós, desculpa aqui os doutores aqui, psicólogos, né? Vocês são psicólogos. Nós, vocês sabem perfeitamente, temos uma grande dificuldade. Nós perdoamos e fazemos esforço para perdoar. E sabemos que perdoamos, mas, olha, perdoamos, mas se puder evitar é melhor. Não diga que eu estou mentindo. É assim mesmo. Nós não temos a capacidade, por mais que nós nos esforcemos, isso não está no ser humano, isso é de Deus na nossa vida. É a transformação de Deus, é o poder de Deus na nossa vida que nos faz separar desse sentimento preconceituoso. Só a ação de Deus na nossa vida é que faz nos deixar abrir mão dessa situação. Eu lembro de um testemunho que eu ouvi há uns anos atrás, e posso dizer uns anos atrás, porque tem muito tempo que eu ouvi, que tinha um membro de uma igreja, ele tinha uma dificuldade visual, e ele ficava assim, perto da portaria da igreja, e ele só ficava dando glórias a Deus, louvando a Deus, e às vezes aquelas pessoas assim mais sensíveis, ficava um pouquinho irritado com ele, porque ele não via, não tinha visão perfeita, mas tinha uma visão celestial, e ele, para alguns, ele incomodava o culto. E tinha lá uma senhora, e eu testemunho sobre essa irmã, e ela tinha bastante dificuldade de aceitar aquele irmão, a atitude daquele irmão. E um dia ela estava na igreja, e ela sempre tinha aquela dificuldade, porque aquele irmão, a ela, principalmente, incomodava muito. E diz que, num determinado dia, havia lá um momento especial que Deus prepara para quebrar essas barreiras, para quebrar essas dificuldades. Deus batizou-a com o Espírito Santo. E quando ela foi batizada com o Espírito Santo, ela cheia do poder de Deus, cheia da graça de Deus, ela estava cheia daquela virtude de Deus, e ela saiu falando em língua, glorificando a Deus, correu lá na porta e abraçou aquele irmão, abraçava aquele irmão, e o irmão não entendia nada. E ela estava abraçando, porque ela, naquele momento, cheio do Espírito Santo, ela não via mais a dificuldade que outrora tinha em relação àquele irmão, porque foi quebrado o preconceito, porque o poder de Deus agiu na vida dela. E muitos de nós precisamos que esse mesmo poder de Deus opere em nós, para que abramos mão de certos preconceitos que temos, porque não é de Deus. Não é de Deus. E esse texto bíblico que nós acabamos de ler, fala da conversão do primeiro gentio. Em Atos capítulo 10, versículo 1 a 6, vai explicar essa situação. Nós temos ali o relato do primeiro gentio convertido, uma pessoa não judeu, um incircunciso. Essa conversão se deu numa antiga cidade lá de Porto Marítimo, chamada Cesareia, está lá no capítulo 10, versículo 1 a 6. A pessoa em causa era um oficial do exército romano, chamado Cornélio, um centurião, um oficial responsável por comandar uma unidade básica das legiões romanas. Diz o versículo 1 que diz, do capítulo 10, havia em Cesareia um homem, por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, homem piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia, Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, diz, que é, Senhor? E disse-lhe, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope
e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar, e ele te dirá o que deves fazer. Este homem, esse gentio, esse Cornélio, um comandante lá de uma tropa, 100 pessoas, tinha um exército, ele pertencia ao exército romano. Este homem não estava no plano dos discípulos para ser salvo, mas no plano de Deus estava. Os discípulos tinham uma concepção errônea a respeito da salvação. Eles eram muito nacionalistas e entendiam eles que a salvação era só para os judeus e que não estava aberta a outras pessoas. E Deus, conhecendo o sentimento preconceituoso do apóstolo Pedro em relação aos gentios, então, neste mesmo texto, Deus vai trabalhar no coração de Pedro. Deus, esse Cornélio, e também é importante você que me ouve na sua casa agora, ou no seu escritório, aonde quer que esteja, é importante entender que Cornélio era um homem que temia Deus, era um homem que até orava a Deus, e ele era um homem que fazia esmola, que ofertava, que fazia obras sociais, fazia obras de caridade, era uma pessoa piedosa, mas não era salvo. Ele precisava da salvação, ele necessitava da salvação, embora fosse um homem exemplar dentro da sociedade, um homem que temia Deus, mas não era salvo. E ele, por ele não ser salvo, Deus revelou-se a ele. E Deus o mandou que buscasse na cidade chamada Jope, ficava próximo a Cesareia, buscasse lá um homem chamado apóstolo Pedro, que este homem tinha a responsabilidade e tinha a palavra, a orientação, para que ele pudesse ouvir os ensinamentos de Deus e ser salvo. Isso significa que boas obras não salvam ninguém. Se a pessoa pratica boas obras, se a pessoa pode até temer a Deus, mas se não tem Jesus na sua vida, não pode ser salvo. Não há salvação fora de Jesus. Não há salvação fora. Jesus é o único caminho que nos leva ao Pai. E precisamos de Jesus. E está claro na palavra de Deus que Deus foi tão misericordioso com Cornélio, vendo o coração dele, como Deus não faz essa acepção de pessoa. Deus enviou até um anjo, deu a ele uma revelação, mostrando a ele que as suas orações, o seu desejo de conhecer a verdade, a sua vontade de ser salvo, a sua vontade de fazer a vontade de Deus, estava sendo observada e Deus via as suas atitudes, mas ele precisava de algo mais, além dessa prática natural religiosa. E Deus diz, você vai mandar lá na cidade de Jope, lá existe um homem chamado Pedro, ele está na casa de um Simão curtidor, lá à beira-mar, mande lá alguém buscá-lo, porque ele tem uma palavra para si, ele tem a resposta para a sua necessidade, este desejo que você tem no coração, de transformação, de salvação, de libertação, de mudança, essa paz que você necessita, essa ansiedade que está dominando o seu coração e que tem te deixado aflito, ele tem uma palavra para resolver esse problema. Mas Deus sabia quem era Pedro. Pedro era semelhante a muitos de nós. E Deus sabendo, Deus diz, eu tenho que preparar o coração de Pedro. Eu mandei buscá-lo, mas se chegar lá, Pedro não vai de jeito nenhum. E eu tenho que preparar o coração de Pedro. Olha, Abigail, que coisa maravilhosa. Deus trabalha com as pessoas e trabalha conosco também como servos. Deus quer salvar as pessoas e quer nos ensinar como nós devemos agir em relação a elas. E Deus então chama Pedro e diz, eu tenho que trabalhar na mente de Pedro. Deus é maravilhoso, porque Deus sabe tudo o que tem que fazer. A verdade é que nós nos armamos, às vezes, desculpa o termo, nos armamos, às vezes, de sábios, entendidos, intelectuais, e, às vezes, capacitados para tentar ensinar a Deus a fazer as coisas. E nós colocamos Deus, às vezes, de Senhor, não, assim não. Espera aí que eu sei o que tem que fazer. E Deus fez isso com Ananias lá, na época de Paulo. Ananias morava lá em Damasco, e Deus diz, Ananias, está aí Saulo, e vai lá e ora por ele, o batiza, porque ele agora vai ser um instrumento na minha mão. Ananias diz, não senhor, este homem, este é o ouvido de todos nós, que este homem persegue a igreja,
Este homem anda por aí perseguindo os nossos irmãos, entra nas casas dos irmãos, prende, arrasta-os e leva-os presos. Tem sido um terror para a igreja, e agora o Senhor quer que eu vou lá orar por ele? E Deus diz, vá, porque ele é para mim um vaso escolhido, alguém especial, que eu tenho uma obra grandiosa na vida dele, e sou eu que sei o que devo fazer com ele. Você deve ir lá orar por ele. E Ananias disse, então se é isso eu vou. Porque não podia fazer mais nada. Mas se Deus deixasse por conta dele, ele diz, não, essa pessoa aqui, esquece. Um homem que anda por aí perseguindo a igreja, não, esse fica fora. Tem outras pessoas menos ruins do que ele. Não é melhor, menos ruim. E Deus, sabendo que Pedro era dessas pessoas também, Deus prepara o coração de Pedro. Pedro, por volta do meio-dia, meio-dia, tem que orar. Um bom hábito. Ele tinha esse hábito. Quando lá ele e João estavam indo para o templo orar, e diz que aconteceu lá um milagre com aquele moço, ele estava indo orar. Era um bom testemunho de Pedro. E agora aqui na casa, ele diz, subiu para cima do terraço e diz, vou orar. E teve fome, enquanto foram preparar comida para ele, ele foi orar. E quando estava orando, teve uma visão. E nessa visão descia do céu, assim, tipo um lençol atado pelas 4 pontas, com vários tipos de animais, aves, quadrúpedes, répteis, todos os animais imundos, impuros, aos judeus. E Pedro ouviu uma voz, Pedro, levanta, mata e come. E ele diz, não senhor, nunca entrou nada impuro na minha boca. E a voz dizia, não chame impuro aquilo que eu purifiquei. E pela segunda vez, novamente, Pedro, levanta, mata e come. E diz, não senhor, nunca entrou. E pela terceira vez, aquilo foi recolhido do céu e ele estava pensando naquilo. O que Deus está mandando? Que visão estranha é essa? Deus mandando eu matar esses animais e comê-los. Isso deve ter algum sentido espiritual. Porque Deus, quando revela, não precisa de mandar ninguém interpretar. Deus fala contigo, então Deus fala na sua linguagem. Quando Deus fala comigo, Deus faz com que eu entenda. Senão Deus vai falar em outras línguas comigo, como eu vou entendê-lo? Deus tem falado do jeito que eu preciso compreender. E Deus começou a colocar aquilo em Pedro, enquanto ele estava pensando, enquanto ele estava ali pensando, o que será isso? Que visão é essa? O que é que Deus quer falar comigo? O Espírito Santo, que é ainda o mesmo que dirige as nossas vidas, quando nós permitimos, disse para Pedro, olha, estão aí embaixo uns homens que lhe procuram, e você vá com eles e não tema, e não duvide, porque eu estou mandando e vou mostrar a você quão grandes coisas eu tenho para fazer. E Pedro diz, então, vamos lá, desceu e diz, olha, é a mim que vocês procuram. O que eu tenho que fazer? Diz, aí os enviados disseram, olha, tem lá o nosso chefe lá, militar, e até o meu patrão, porque foram 2 criados com um soldado, disse assim, olha, ele estava orando, e era mais ou menos assim umas 3 horas da tarde, a 9ª hora, ele estava orando e teve uma visão, e um santo anjo de Deus apareceu a ele e diz, vai lá em Jope, numa rua à beira-mar, e tem lá um Simão, que é um curtidor, e lá na casa dele tem um outro Simão chamado Pedro, e chama-o, porque ele vai lhe explicar tudo a respeito do reino de Deus. E nós viemos, e Pedro disse assim, e agora? Sair daqui na casa de um gentio, entrar na casa de um gentio, e a voz estava, não chame impuro aquilo que eu purifiquei. E ele deve ter, olha, eu acredito que deve ser uma luta muito grande, porque mesmo depois, passado alguns anos, mesmo a igreja tendo crescido, a igreja tendo avançado, ele ainda tinha dificuldade. Ele tinha dificuldade porque um dia ele chegou numa cidade, está em Gálatas 2, ele chegou numa cidade, estava lá os crentes, Paulo, Barnabé, Silas e outros, Timóteo, estavam lá tudo assim fazendo um convívio com os irmãos gentios. E ele estava lá, e Pedro estava lá sentado à mesa, comendo, talvez cortando aquela chouriça, com aquele pãozinho, aquele queijo, aquilo que nós gostamos. Não sei qual era a comida que ele estava comendo, sei que ele estava num convívio. De repentemente, ele olha assim de lado, vê chegando uma caravana de Tiago, membros da igreja de Tiago, de Jerusalém, os irmãos da circuncisão, os judeus, aqueles judeus puros.
E quando ele olha, ele diz, eu estou aqui no meio dos crentes, dos meus irmãos gentios, mas os judeus estão chegando aí. E foi saindo discretamente, levantou, foi assim saindo discretamente. Paulo viu. E como Paulo era o defensor do evangelho, que pregado aos gentios, Paulo diz, espera aí, Pedro, que história é essa? Que evangelho é esse que você está pregando? Que salvação é essa que você está baseada nela? Nós não somos pecadores nós não somos homens pecadores neste mundo, nós também sabemos que somos salvos pela graça de Deus. Assim como estes homens são salvos, nós também somos salvos. E que história é essa de achar que existe separação entre os crentes? Nós não somos melhores do que eles, nós somos judeus por natureza, nascemos judeus, mas somos salvos por Jesus Cristo. E eles também são salvos através de Jesus Cristo. Da mesma forma que nós cremos que seremos salvos, eles também creram e serão salvos. E a contenda foi tão grande que até Barnabé, que era um dos defensores como Paulo, deixou-se levar também por aquele momento. A acepção, essa distinção que nós fazemos é muito perigosa. Porque faz a gente fechar os olhos para a verdade de Deus. É perigoso nós acharmos que nós somos melhores do que as pessoas. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós somos salvos pela graça de Deus. Este homem, Cornélio, vou adiantar, este homem, quando Pedro, depois de aceitar aquela orientação de Deus, e Deus trabalhou, lutou no coração dele, para que ele entendesse aquilo, ele foi. E quando ele vai para a casa de Cornélio, este homem estava tão desejoso de fazer a vontade de Deus, e quando a pessoa se dispõe a obedecer a Deus, Deus sempre surpreende as pessoas. Deus tem sempre uma forma de surpreender. Deus faz muito mais além daquilo que nós pensamos ou pedimos. Deus tem algo mais para nós. E diz que quando chegou lá em Cesareia, no dia seguinte, Pedro diz, então vocês vão ficar aqui comigo, e amanhã nós saímos cedo e vamos lá para Cesareia para atender este homem. No versículo 28 do capítulo 10, capítulo 24, melhor dizendo, do capítulo 10, diz que quando chegou lá em Cesareia, este homem, Cornélio, ele não era uma pessoa egoísta. Ele estava tão interessado em Deus, que ele pensou assim, isso não é só para mim. Eu preciso de também abençoar a minha família. Vai vir aqui alguém que vai nos falar de Deus, vai nos explicar o caminho de Deus. E eu preciso que a minha família também ouça essa palavra. E ele reuniu a família. Depois diz, não, mas eu tenho amigos íntimos. Amigos, pessoas que não podem ficar fora também dessa bênção. E mandou chamar os seus amigos. E diz o versículo 28, que quando Pedro chegou lá, na casa dele, estava todos lá, versículo 24, estava todos lá. Estava Cornélio, a sua família e os seus amigos íntimos. Todos eles esperando para a chegada de Pedro. E, então, o versículo 28 diz que Pedro, vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Pedro estava dizendo assim, vocês sabem que nós somos mesmo complicados. Nós somos um pouco complicados. A nossa cultura é um pouco complicada. Mas Deus, versículo 28, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem eu deveria chamar comum ou imundo. Deus colocou isso no meu coração, na minha mente, que eu não posso prevalecer da minha cultura e separar as pessoas. E Deus fez que eu entender isso. Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Então eu pergunto, por que razão mandaste chamar-me? E o versículo 30 diz, Cornélio disse, há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa, a hora 9, e eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, que o tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, o curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. E o versículo 34 diz assim, que Pedro começa a explicar o plano de Deus.
Pedro começa a falar com Cornélio que Jesus Cristo veio, que Jesus foi crucificado, que eles mataram Jesus, mas Deus constituiu Jesus como o Salvador da humanidade. Deus constituiu Jesus juízo dos vivos e dos mortos, e foi explicando. E quando Pedro abriu a boca, disse: eu hoje reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo, porque Pedro viu que Deus foi de encontro àquele homem, e na mente dele não era possível, mas ali agora Deus quebrou aquela barreira. Deus abriu a porta para a salvação dos gentios, mostrando a Pedro que a salvação não era apenas para eles. E diz que Pedro, enquanto estava pregando, quando Pedro estava enunciando essas virtudes de Deus, as maravilhas de Deus, o versículo 44 diz que Pedro ainda estava falando essas palavras, caiu sobre eles, sobre todos, o Espírito Santo, e todos ouviam falar a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e a magnificar a Deus. Ficaram todos impressionados. Pensávamos que a salvação era só para nós. Pensávamos que o batismo com o Espírito Santo era só para nós, que o derramamento do Espírito Santo era só para nós. Pedro diz: agora eu sei que Deus não faz acepção de pessoas, em qualquer lugar, em qualquer nação, qualquer povo que teme a Deus e faz o que é justo, Deus o ouve, e o Espírito Santo é derramado sobre eles. A casa de Cornélio, a família dele, os amigos dele, todos, a Bíblia diz todos, não diz alguns, diz que todos que ali estavam ouvindo a palavra foram cheios do Espírito Santo, e eles começaram a falar em línguas e a magnificar a Deus. O versículo 46 diz. No versículo 47, Pedro então levanta-se e, vendo aquele poder de Deus, vendo que Deus estava salvando, que Deus estava libertando, transformando aquelas vidas, Pedro diz então: pode porventura alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, e que também receberam como nós o Espírito Santo? Então mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram que ficasse com ele por alguns dias. Pedro agora diz: olha, esses homens, eu pensava que a salvação era só para nós, mas Deus nos mostrou, estava ali aqueles homens com eles, os outros crentes da circuncisão, os judeus que foram lá, diz: Deus nos mostrou que a salvação não é propriedade exclusivamente nossa. A salvação não é uma propriedade de ninguém. A salvação não é exclusiva para alguém. A salvação é para todos aqueles que se arrependem e creem no Senhor Jesus e o recebem como Senhor e Salvador da sua alma. E eles entenderam. E para concluir, diz que quando lá em Jerusalém, no capítulo 11, diz que em Jerusalém ouviram dizer: olha, os gentios aceitaram Jesus. Deve ter sido um alvoroço na igreja. Deve ter sido um alvoroço na igreja. O que os gentios? Aqueles homens não têm nem almas. Como é que eles podem ser salvos? Eles são separados, eles não podem entrar nem no templo. Eles têm que ficar no pátio, quando vêm de longe, não podem, eles não têm alma, não são pessoas que são dignas de ir para o céu. Mas ouviram dizer que eles foram salvos. E diz que Pedro, no versículo 1 do capítulo 11, diz que ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Embora tenha ficado todo atônito, diz que Pedro subiu a Jerusalém, e quando chegou em Jerusalém foi uma guerra. Pedro chegou lá, olha só o espírito que agia na igreja naquela época. Embora a mente estava ainda um pouco obscurecida, em vez deles darem glória a Deus, fazer um culto de ações de graça, uma festa, glorificar a Deus, diz: os gentios receberam a palavra, Deus é misericordioso, Deus é bom, Deus salvou esses pecadores, Deus transformou a vida deles como a nossa também. Não, disseram: você, Pedro, teve coragem de entrar na casa daquela gente? Vocês foram lá entrar na casa daquele povo? Aqueles pecadores, vocês entraram lá, diz o versículo 1, que eles começaram a contender com Pedro, disputavam com ele os que eram da circuncisão. Você entrou, comeu com eles, você contaminou a vossa alma por estar no meio dos pecadores? Porque eles não podiam compreender
que a salvação não é propriedade minha e nem sua. A salvação é um dom de Deus, dado a todos os que creem. A nossa igreja não é a melhor para salvar ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. E se a pessoa está em Cristo, ela será salva. Quem está em Cristo, nova criatura era. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. E eles começaram a contender e Pedro diz, espera aí, eu vou explicar. Pedro diz, eu também pensava como vós, está aí no versículo 4, Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, capítulo 11, versículo 4, e ele diz assim, eu estava orando na cidade lá de Jope, então eu tive no arrebatamento dos meus sentidos uma visão, eu vi um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim, e pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes, feras, répteis e aves do céu, e ouvi uma voz que me dizia, levanta-te Pedro, mata e come, mas eu disse, de maneira nenhuma Senhor, pois nunca na minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda, mas a voz respondeu-me do céu, segunda vez, dizendo, não chames tu comum ao que Deus purificou, e sucedeu isso por 3 vezes, e tudo tornou a recolher no céu. Então, no versículo 17, ele diz, então, portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. O Espírito Santo continua trabalhando, quebrando barreiras, quebrando essas dificuldades que nós criamos. O Espírito Santo, ele é o Senhor, e ele continua trabalhando no nosso meio, para que essas barreiras sejam quebradas, para que nós entendamos que Deus é o Senhor da igreja. Nós, a igreja do Senhor, somos responsáveis por fazer conhecida esta verdade do Evangelho, de que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem preferência por pessoas, por ninguém, por raça, por nação. A sua vontade é salvar o pecador, não importa quem seja. Eu e você, nós, somos responsáveis por transmitir essa palavra. Porque Deus teria menos trabalho se contasse com mais da nossa ajuda. No sentido de abrir mão, dizer assim, não, olha, está ali um potencial de Deus, está ali um potencial de Deus, está ali um potencial de Deus. Não, nós olhamos e dizemos, esse não pode, aquele não pode, aquele outro, aquela não serve, aquele não serve. Jesus enfrentou essas dificuldades, a igreja enfrentou, e ainda hoje o Senhor continua despertando a nossa mente, porque o Senhor tem maior interesse na salvação do pecador do que qualquer um de nós. Mas nós devíamos compreender isso, no sentido de dizer, o Senhor me abençoou, o Senhor me salvou, o Senhor me transformou, o Senhor mudou a minha vida. Aquelas pessoas que estão lá fora, que ainda não conhecem o Senhor, precisam conhecer isso. Há muitas pessoas andando por aí, desesperadas. Há muitas pessoas andando por aí, batendo em portas erradas, tentando resolver os seus problemas, e não conhecem, nem sabem que Jesus Cristo é a solução para elas, que Jesus é a resposta para elas, e que Jesus as ama, e o Senhor pode mudar a sua vida. Compete a mim e a si transmitir essa mensagem para elas. E nessa noite, tomara Deus, quiser a Deus, que você que me ouve, possa compreender este amor de Deus e seja mais um dos que foram alcançados pela sua graça. Amém? Vamos ficar de pé, faz favor. Vamos estar orando ao Senhor, vamos agradecer a Deus e pedir que o Espírito Santo possa ter essa liberdade na nossa vida, a liberdade entre nós, para agir, para fazer a sua obra, para realizar a sua vontade. E que você que nos ouve, não tome isso como uma repreensão, não tome essa mensagem como uma crítica, mas que seja uma exortação de amor, para que você possa entender que você é precioso, que você é preciosa, que aos olhos de Deus você tem muito valor. As pessoas podem não considerá-lo, mas Deus te considera, Deus quer você transformado. Nós não estamos aqui, não somos diferentes de vós no sentido de sermos melhor, nós fomos alcançados por essa graça, por isso estamos aqui nessa noite, para glorificar a Deus, para dizer que assim como o Senhor fez conosco, pode fazer também convosco. Deus quer mudar a sua vida, Deus quer transformar a sua vida. Esta é
a melhor notícia que eu tenho para te dar nessa noite é que Deus quer te abençoar e Deus pode transformar a sua vida. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo Teu Espírito Santo que nos deste, por habitar em nós, por agir na nossa mente, por agir no nosso coração, por transformar o nosso entendimento, por abrir a nossa compreensão, por tirar as escamas, cegueira espiritual e nos fazer, ó Deus, compreender o Teu amor, o Teu carinho, o Teu zelo. Obrigado por tirar, Senhor, o nosso coração de pedra, colocar um coração de carne, ó Deus, escrever nele as Tuas leis, inclinando, ó Deus, para ouvir, para obedecer a Tua voz. Obrigado por essa tão grande salvação que nos deste, Senhor. E assim ajuda-nos, ó Pai, para, Senhor, meu Deus, poder ser esse transmissor dessa verdade, levar essa palavra, anunciar a Tua salvação, ajudar aqueles que andam em dúvidas, aqueles que estão, Senhor, aflitos, sem salvação, mas que possam, Senhor, meu Deus, ser alcançados pela Tua graça. Ajuda-nos, ó Deus, a transmitir este amor do Senhor, ajuda-nos a vivenciar essa verdade na nossa vida, para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor, e glorifica o Teu nome, continua salvando, libertando, independente do nosso entendimento, Senhor, salva e transforma as vidas, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Meus amados irmãos, no próximo domingo, se Deus quiser, nós vamos ter aqui o nosso irmão, pastor João Pedro Carvalho, que é o pastor da Assembleia de Deus de Coimbra. Ele vai estar aqui em Lagos, numa conferência que vai ter em Lagos, e Deus nos deu a oportunidade do culto lá ser mais cedo, e ele vai fugir e vai vir estar conosco e nos trazer a palavra de Deus. É um homem de Deus, é uma bênção, e nós vamos nos deleitar no próximo domingo, se Deus quiser, com a palavra do Senhor. Deus os abençoe, tenha uma boa semana, que o Senhor possa vos abençoar rica e abundantemente. Amém? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. Deus os abençoe.